Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia, uma semana repleta de muitas bênçãos e da proteção divina nas nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de iniciar mais um dia, mais uma semana, das suas misericórdias que se renova a cada dia, da sua graça, porque é pela graça que nós vivemos, nós somos fortalecidos e vivemos as bem-aventuranças que Deus traz para a nossa vida. E o devocional diário com Jesus dessa semana, ela tem um propósito muito específico e especial, que é revestimento da armadura de Deus. Nós estamos aqui no YouTube e eu sei que aqui tem pessoas do Instagram, do Trends, do Facebook, algumas lá do WhatsApp, que nós também temos vários canais trazendo o devocional diário com Jesus. Mas aqui hoje eu convido vocês para entrar mais profundo na palavra de Deus e nesse propósito que Deus colocou no meu coração. Orando ao Senhor, buscando ontem por uma mensagem. Senhor, o que eu vou trazer nessa semana para o devocional diário com Jesus? E Deus me mostra um campo de batalha. O Senhor me mostra um campo de batalha e um soldado cansado, ferido, com a sua armadura danificada, sem ânimo, sem forças. E Deus me traz uma palavra. Ele me traz a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 6, a partir do versículo 10. O Senhor me convida para se revestir da armadura de Deus. Inicialmente eu trouxe para mim. O Senhor está me convidando para me revestir. Eu não sei o que está por vir, eu não sei o que está acontecendo, então eu entendi que eu precisava buscar mais a Deus, entrar mais profundo numa campanha, e eu decidi iniciar um propósito de 7 dias. Mas quando eu comecei a estudar, o Senhor me trouxe um convite mais extenso. Então Deus convida você hoje a participar desse propósito. Deus colocou no meu coração, convoca as pessoas que buscam a minha palavra, que me buscam através do devocional diário com Jesus, para uma corrente de fé. Ele me mostrou muitas pessoas precisando se munir da armadura de Deus. O Senhor me mostra pessoas sofrendo, pessoas cansadas, e ao mesmo tempo me trouxe a lembrança de tantas pessoas que me pedem oração, que buscam no privado, pedindo oração para se fortalecer, que está passando por momentos difíceis. Então este propósito de 7 dias é uma convocação de Deus para mim e para você, para juntos nos unirmos numa corrente de fé, de revestimento de poder de Deus, da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, nós vamos ver na sua mensagem, ele retrata o cristão como um soldado, em frente às batalhas, na frente de batalhas. E esses soldados somos nós que enfrentamos tantos desafios na nossa vida, na nossa jornada, e quantos desafios espirituais nós passamos que às vezes nós nem compreendemos. Muito dos problemas, das dores, de enfermidades que nós passamos nessa vida, que muitas pessoas que estão aqui estão passando, são batalhas, estão travando batalhas espirituais e que nem têm consciência disso. E o Senhor me mostra hoje, que nós precisamos nos revestir mais. Então aqui, esse propósito de 7 dias, eu quero fazer um combinado com você. É para quem deseja de fato levar a sério, firmar um compromisso primeiramente com Deus, depois consigo mesmo e conosco que estamos aqui, porque nós juntos nós vamos nos unirmos no propósito de oração. Eu também vou orar por vocês, para que a gente seja revestido, para que o Senhor nos revele o que nós precisamos saber, o que está acontecendo à nossa volta, que a gente venha mergulhar fundo e reservar esse tempo de qualidade com Deus, ok? Aqui nós vamos ter mais tempo, nós vamos encerrar esses 7 dias com o Salmo 91, com esta oração. E eu queria que nós iniciarmos agora, você escrevendo aqui nos comentários, Eu vou fazer o propósito
para me revestir com a armadura de Deus. Eu hoje me revisto com a armadura de Deus. Escreve aí para selar esse nosso combinado, esse nosso propósito. Curta esse vídeo. Se você não segue o canal, siga para que mais pessoas venham participar desse propósito e essa corrente seja mais forte e nós sejamos fortalecidos na fé, ok? Amém? Então a nossa meditação do Devocional Diário com Jesus, nesses 7 dias, hoje nós estamos iniciando em Efésios 6, capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra diz, o apóstolo Paulo nos escreve: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes, aos que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a se revestir, a ser fortalecido na força do Senhor e se revestir dessa armadura contra as potências do mal. Um detalhe muito importante: crentes são aqueles que confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu não estou aqui falando sobre religião, eu estou falando aqui sobre pessoas que creem que Cristo é o seu Senhor e Salvador, ok? Então é para todos nós que estamos buscando a Deus, todos nós que estamos trilhando esse caminho, essa jornada de fé, e nós precisamos sim nos preparar, nos munir da armadura de Deus. E o apóstolo Paulo traz, a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, essas ferramentas, armas espirituais, porque aqui ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não são contra os humanos, não é contra as pessoas, mas sim contra forças espirituais do mal. Às vezes nós estamos travando batalhas e nós estamos descontando nas pessoas. Você sabia que as pessoas que fazem o mal contra nós, que armam ciladas, elas estão sob influências do mal? Então não é contra elas, mas é contra o que está dominando ela fazer algo que é ruim contra você. Então, primeiro nós precisamos ter essa consciência, ter misericórdia, amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos pede lá em Mateus, na sua palavra, e termos a plena consciência que sim, existem principados e potestades, dominadores do mal. Como ele diz aqui, olha, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra o principado, contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. O mundo espiritual, ele é real. Então, nós temos um mundo paralelo a este mundo físico, que enquanto nós estamos aqui vivendo a nossa vida, no mundo espiritual estão ocorrendo coisas que nós não vemos, batalhas que nós não conseguimos visualizar. Os anjos do Senhor, eles batalham contra os inimigos, nossos inimigos, para nos defender, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos munirmos, nos prepararmos, porque se na nossa armadura tiver uma brechinha que só, o inimigo vem e nos ataca. E nós sofremos esses ataques. Estou um pouquinho me recuperando de uma sinusite, uma alergia. Então vocês vão me ver um pouquinho aqui, né, com o nariz meio congestionado. Mas nós vamos prosseguir. Então nós precisamos cuidar da nossa armadura. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz a importância do crente como soldados de frente a uma batalha, nos munirmos das ferramentas da armadura espiritual, das ferramentas certas, e para isso nós precisamos conhecê-la, ok? No versículo 13 ele diz: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha, peguem toda a armadura.
A armadura, ela é composta de várias ferramentas e nós vamos trazer cada uma delas aqui nos 7 dias que nós vamos meditar com esse propósito, ok? Então, ele diz, nós precisamos revestir de toda a armadura para nós vencermos o mal. E depois de termos vencidos, nós permanecer inabaláveis. Então, não é só porque nós vamos fazer esses 7 dias e nós vamos parar, não. Aqui é o início de uma nova jornada de fé, de fortalecimento, e depois nós vamos trabalhar na manutenção para nos tornarmos inabaláveis. E nenhum mal vai atingir a você e a sua casa. Amém? Aqui nós já estamos iniciando, conhecendo que a armadura de Deus ela é importante. Muito importante para nos revestirmos do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Então a primeira arma que ele nos traz hoje, nós vamos conhecer aqui no versículo 14, que ele diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Aqui o apóstolo Paulo nos traz o cinturão da verdade. Ele retrata aqui o crente como um soldado de guerra. Ele traz aqui a armadura como aquela armadura que nós conhecemos dos soldados da antiguidade. Então a armadura de ferro, o capacete, protegendo a cabeça, a espada, que é uma ferramenta de ataque, o escudo da fé, que é de proteção, a armadura completa, as sandálias do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, e ele nos traz também a couraça da justiça. Essas são as armas que nós vamos aprender, nos aprofundar mais hoje, para juntos nos fortalecermos nessa trajetória que existe. Nós travamos sim batalhas, nós sabemos disso. Olha o barulho aí fora. Eu já tentei gravar esse vídeo aqui várias vezes, só para vocês. Eu não vou parar, eu vou continuar, porque nós precisamos perseverar. Desde muito tempo eu estou tentando, já gravei uma vez, eu achei que tinha dado certo. O devocional lá no Instagram saiu tarde hoje, mas nós vamos continuar. Glória a Deus. Essas batalhas são reais, meus amados. Nós precisamos ser vigilantes. Então aqui o Senhor nos apresenta, o apóstolo Paulo nos apresenta na palavra de Deus a couraça, o cinturão da verdade. Que o cinturão ele simboliza essa prontidão e vigilância. Na verdade, ele trazendo para a armadura do soldado, o apóstolo Paulo ele tem em mente o cinturão que é colocado após o abdômen aqui no soldado. Então, mentalize agora espiritualmente que você está colocando esse cinto da verdade aqui, já em você, na sua armadura. Esse cinto, ele servia tanto para prender o manto do soldado, o vestimento dele, a roupa que ele veste, tá? Que isso também nos traz lições espirituais, a gente traz em outro momento, e também serve para colocar outras ferramentas para prender, outras ferramentas como a espada, Então nós vamos estudar isso no longo da nossa semana. Então que a gente venha hoje colocar, se revestir desse cinturão da verdade, que simboliza esse ato de preparação para uma tarefa, um ato para uma tarefa em que nós precisamos estar munidos e preparados. Então o apóstolo Paulo nos traz aqui essa preparação para nos fortalecermos e estarmos munidos da arma necessária para quando a batalha, a guerra chegar, ok? Então na verdade, na armadura, esse cinturão da verdade, essa verdade é a verdade de Cristo, é a veracidade do Evangelho. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. As Escrituras Sagradas, nós vimos aqui o Novo Testamento, o Messias aparece, Jesus vem, o próprio Deus, o Verbo se faz carne, habita entre nós, o próprio Jesus, que é Deus, 100% homem, 100% Espírito, ele vem para este mundo como humano, para cumprir um propósito. Nós compreendemos lá que no início da história, no princípio, Deus criou o Adão, o homem, criou Eva logo depois e colocou ele no paraíso.
tudo era perfeito, não existia dores, não existia o mal. Mas eles comeram do fruto proibido. Eles foram desobedientes a Deus e o pecado, o mal entrou no mundo. Eva, desprotegida, despreparada, caiu no engano do maligno e caiu no pecado. Então, a armadura de Eva, vamos trazer assim, tinha uma brecha e o inimigo entrou por ela no mundo. E o pecado entrou no mundo e nós nascemos no pecado, por isso nós passamos por tantas dificuldades, por dores. Existem pessoas com enfermidades, travando batalhas ferrenhas, porque existe um dominador do mal neste mundo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno, mas Jesus cumpriu o seu propósito. Ele morreu na cruz do Calvário, ele se sacrificou por nós. Ele venceu o mundo, ele venceu o inimigo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu ele levou consigo todas as enfermidades, então ele venceu as enfermidades, ele venceu as dores, todos os males. Isso é importante nós trazermos aqui porque nós estamos nos preparando a nossa mente para tomar posse dessa armadura, tomar posse do que Jesus já entregou nas nossas mãos. A palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então Jesus já venceu tudo que nós precisamos nessa vida. Isso nós precisamos colocar na nossa consciência hoje. Jesus já venceu tudo por você. Então essa batalha que você está travando, se você está passando por alguma enfermidade, a cura já está disponível para você. A vitória já está disponível para nós. Nós precisamos tomar posse. Isso é para fortalecer a nossa fé. Que a gente venha colocar essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Ok? Isso é importante para o nosso propósito. Então, ele traz exatamente a verdade que é o próprio Cristo. O próprio Jesus declara em João capítulo 8, versículo 33, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida. E ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele já venceu o mundo. Então vamos tomar posse hoje, o nosso primeiro dia de propósito. Vamos tomar posse que a vitória é nossa, que nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Amém? Escreve aí o teu propósito, se você quiser firmar um compromisso maior com Deus, conosco, com essa corrente, né? Nós precisamos ter fé nisso. Se nós estamos até aqui, nesses quase 18 minutos aqui de palavra, de meditação, de munição, né? Nós estamos nos munindo, nos revestindo desse poder. Vamos aqui crer que nós estamos sim já sendo revestidos e que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vai declarando o seu amém, vai declarando eu creio, porque a palavra ela tem poder, nós sabemos disso. Vai aí professando aí, declarando com a sua boca, eu creio, amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, se nós nos vestir do cinto da verdade, é se revestir da verdade de Cristo, é se revestir do Evangelho de Cristo, glória a Deus por isso. Então, se nós estamos sendo revestidos dessa verdade, a mentira ela não vai habitar em nós, ela não vai fazer parte mais da nossa vida. Então, isso é um outro item muito especial e importante. Se você está aqui com propósito, se cingindo, se revestindo com o cinturão da verdade, a mentira ela não pode fazer parte da tua vida. E nem a comunhão com a mentira de outra pessoa, ok? Vamos nos fortalecer e ficarmos vigilantes, porque o inimigo tem suas estratégias. E Deus aqui hoje está nos dando estratégias para vencermos as batalhas espirituais. Glória a Deus por isso. Então, nós estamos aqui consequentemente
tendo uma vida marcada pela autenticidade, pela veracidade, pela sinceridade, o compromisso com a verdade, que é Jesus. Um compromisso com Deus, selando através da sua maravilhosa palavra. Glória a Deus por isso. Amém? Então agora nós vamos encerrar com o Salmo 91, ok? O Salmo 91 nós vamos encerrar como uma oração, que é uma oração de proteção, que nós temos muito forte e nós precisamos crer nisso. Ok? Vamos nos concentrar. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio, aleluia. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Glória a Deus. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amém e amém. Decrete aí o seu amém. Vamos selar o nosso dia hoje, o primeiro dia do nosso propósito, selando, decretando com um amém. Siga, se você ainda não segue o nosso canal, aperte no sininho para lhe dar a notificação de quando enviarmos essa mensagem. E eu desejo de coração que você permaneça firmado nesse propósito, mas principalmente em Cristo Jesus. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. O Senhor nos deixa a sua palavra, o Senhor nos deixa as instruções necessárias para nós sermos vitoriosos nesta vida. Então, que nós sejamos gratos primeiramente a Deus pela sua misericórdia. Já pensou? Deus, Ele é tão misericordioso, Ele nos guarda, Ele nos protege. E aqui você está com um propósito para guardar sua família, sua casa, sua vida. Olha que coisa maravilhosa, compartilha com alguém. Quanto mais pessoas nós tivermos aqui nessa corrente de oração, de propósito, nós vamos estar mais fortalecidos, mais unidos. Nós estamos aqui nos conectando com o céu, é de cima para baixo. E aqui nós estamos nos ligando com o céu, a terra está ligando com o céu e o céu com a terra. Nós somos canal de Deus e que nós tenhamos essa consciência. O que Deus quer de nós é que a gente busque estar íntimo e próximo dele. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus com esta mensagem, com esta oração, que hoje você esteja mais fortalecido e principalmente revestido da proteção de Deus. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos proteja e nos guarde no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Decrete aqui. Amém? Glória a Deus.